Livro Aprendendo a Amar, Paixão e Compaixão, o Coração do Evangelho, de Heidi e Roland Baker. Capítulo 16, Nossos Principais Valores. O amor não é impotente. Roland. Pemba é um local improvável para uma conferência de liderança que visa um reavivamento global. Escondidos na acolhedora cabana de oração africana na praia, no entanto, com a forte brisa do oceano, açoitando as nossas ásperas paredes de lona, reunimos-nos para representar a nossa família global Íris. Nos encontramos com Deus e nos reunimos na sua presença, longe da família global Íris. Nos encontramos com Deus e nos reunimos na sua presença, longe da cidade, numa estrada acidentada e arenosa, sob um céu africano claro e brilhante durante o dia, e uma lua brilhante à noite. O ambiente natural parecia selvagem e pacífico. O ambiente espiritual marcou um marco na história da nossa Íris. Pela primeira vez, nossos principais líderes da Íris se reuniram em bases ao redor do mundo para orar, mergulhar, adorar, sonhar e encontrar unidades juntos. Mais de 100 missionários e cidadãos de dezenas de países desceram a Pemba, no nosso canto remoto de África. Durante dias, comemos e bebemos, choramos, rimos e comemoramos juntos enquanto edificávamos uns aos outros na fé com nosso fôlego e testemunho. Nosso orador convidado, Bill Johnson, trouxe profundidade à santa presença de Deus com ele. Ficamos maravilhados quando começamos a compreender a magnitude do que Deus tem feito entre nós e a força do nosso vínculo familiar. Nós, um corpo orientado para a missão, estamos desfrutando de Deus e de nossas vidas de serviço a Ele e em um grau que há 30 anos Heidi e eu nunca imaginamos, quando partimos pela primeira vez para o campo missionário. As reuniões foram uma grande oportunidade para nós. Como líderes, articulamos o que torna a Íris como nunca antes. A palavra grega também portuguesa para arco-íris. Heidi e eu começamos com um ministério cristão de dança e teatro chamado Rainbow Productions. Vimos nossos diferentes talentos criativos como as cores de um arco-íris através do qual o filho brilha, dando um belo resultado. Nós lutamos pela fé que uma vez foi confiada aos santos, Judas 1:3, e nunca tentamos enfatizar nada que seja novo, único, inteligente ou diferente. Tentamos não ser polêmicos e compartilhar com todas as correntes cristãs o que nenhum crente nascido de novo pode discutir. A glória do Evangelho simples, arrependimento e fé em Jesus, a simplicidade e pureza da devoção de Cristo, evitando qualquer coisa que possa drenar o poder da cruz. Quando você se encosta em uma parede sem saber nada além de Cristo e Ele crucificado. Buscar a justiça que vem da fé, transformação através da adoção por nosso Pai Celestial, compreender que a fé que atua através do amor é a única coisa que conta, na esperança de alcançar a ressurreição dos mortos. À medida que mudamos o rumo de ser um ministério evangelístico itinerante para parar intencionalmente pelos pobres, nos tornamos cada vez mais assertivos em nossa abordagem às missões. Não tínhamos outra opção. Quando as pessoas estão com sede e fome, a coisa mais sagrada que podemos fazer é oferecer água gelada e pão fresco. Mas não somos apenas assistentes sociais. Temos o pão fresco que desce do céu, o próprio Jesus. Nosso ministério nunca termina. A quem anunciamos, admoestamos a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. 1 Colossenses 1:28. No processo, descobrimos que não podemos ser apenas um orfanato, uma igreja, uma escola bíblica ou uma organização de ajuda comunitária. Não podemos simplesmente realizar conferências no mato, plantar explorações agrícolas e fazer microinvestimentos. Não podemos especializar-nos apenas em educação e assistência técnica. Como família, tudo isso e muito mais, compartilhando a atitude de Paulo em Atos. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20:24.
Nós descobrimos que alguns elementos-chave da nossa vida e ministério em Jesus, embora absolutamente necessários, são controversos. Acreditamos que eles deveriam ser normais na vida cristã e nos ministérios cristãos em todos os lugares, e não especiais e incomuns. Heidi e eu começamos ingenuamente nessas áreas, mas percebemos que devemos valorizar, proteger, nutrir esses valores em nossos corações e transmiti-los a outras pessoas. Se perdermos alguns desses valores, o Ministério Íris não funcionaria e não seria o que é hoje. Quando todos esses elementos trabalham juntos, é como se houvesse uma reação espiritual em cadeia, gerando vida e calor no espírito. Os 5 valores a seguir não são os únicos critérios para nós, mas o Espírito Santo os trouxe à tona em nossas mentes, em nossas reuniões de liderança. 1. Compreendemos que podemos encontrar Deus e experimentar intimidade, comunicação e comunhão com Ele na sua presença se partilharmos o seu amor pela justiça. As missões têm sido frequentemente ensinadas como pouco românticas, apenas como obediência disciplinada à grande comissão. Fomos ensinados que a oração é um trabalho árduo, os sentimentos são irrelevantes e que fazer o trabalho é o que conta, que não precisamos de experiência espiritual para proclamar o Evangelho, que não podemos esperar que o imediatismo e a intimidade sejam normais, que podemos funcionar sem a sua presença manifesta. Sentimos o oposto, já passamos por fogo e dificuldades suficientes para saber que vocês me procurarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Jeremias 29:13. Não podemos fazer o que fazemos, não podemos amar com um amor sobrenatural e imparável a menos que nós tenhamos esplendor e a imagem exata do Deus invisível. Jesus é o nosso amor, nosso companheiro perfeito e único. Nosso primeiro valor é conhecê-lo numa relação apaixonada com um amor mais forte que a morte. Cântico dos Cânticos 8:6. Nosso primeiro valor não é a estratégia missionária, os métodos, os projetos e a arrecadação de fundos, mas sim ter a vida de Deus que o mundo tanto precisa e anseia. Mas também não somos atraídos pelo misticismo sem sentido e impessoal, a experiência sem conteúdo e sem relacionamento. Buscamos a paixão e a verdade, não apenas o equilíbrio e a serenidade orientais, sem qualquer base real para a felicidade. Nós nos relacionamos com Deus com nossas mentes e corações. Nós nos comprometemos com Ele e encontramos vida e alegria em nossa interação. Quando encontramos e ganhamos tudo. Sem Ele não podemos fazer nada, nada de valor real. 2. Dependemos totalmente dele para tudo que precisamos e esperamos milagres de todos os tipos para sustentar e confirmar o Evangelho em nosso ministério. Quando enfrentamos uma grande necessidade humana, com as nossas fraquezas humanas, rapidamente alcançamos os limites dos nossos recursos, sabedoria e amor. Nós o enfrentamos com uma pobreza esmagadora, doenças, ataques demoníacos e todos os tipos de mal. Mas com entusiasmo e alegria, olhamos além do que podemos imaginar fazer com nossas próprias forças. Corremos até a escuridão, buscando notícias, porque é o poder de Deus o que dá esperança ao mundo. Não acreditamos que falhamos por buscar e valorizar o poder de Deus, porque sem Ele, o amor é incompleto e ineficaz. O amor não é impotente. Heidi e eu começamos nossa vida missionária com o sonho de viver o Sermão da Montanha, acreditando na palavra de Jesus de que não teríamos que nos preocupar com o amanhã. Imaginávamos atender às terríveis necessidades humanas através do exemplo, vivendo sem ansiedade, livres para sempre abençoar com motivos puros, buscando em Deus apenas o que nossos corações e corpos precisavam. Não iríamos virar-nos para a esquerda ou para a direita em busca de apoio. Em cada obstáculo, nossa única confiança estaria na cruz e na convicção de que Deus se deleita em ser confiável para realizar milagres ao longo do nosso caminho. Continuamos acreditando que vivenciamos milagres porque os valorizamos e pedimos por eles. Entendo que Ele só nos dará se não formos tirados dele. Por causa dele, perdemos nossas vidas diariamente, sabendo que pelo seu poder não podemos perder, mas seremos sustentados e nos tornaremos mais vencedores
O motor do crescimento da Iris em Moçambique tem sido um casamento de poder e amor, de amor e poder. Não temos que escolher entre eles, mas podemos esperar realizar obras ainda maiores que as de Jesus, desde que permaneçamos no seu amor. 3. Buscamos o reavivamento entre os quebrantados, humildes e começamos de baixo, com o ministério aos pobres. Deus escolhe as crianças fracas e depreciadas no mundo para envergonhar os orgulhosos, demonstrando a sua própria força e sabedoria. Nossa direção é sempre ainda mais baixa. Não somos especialistas, não aprendemos como fazer igreja e avivamento, só sabemos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus. 1 Pedro 5,6. Nós gravitamos em torno das coisas inferiores do mundo. A competição e comparação com os outros não cabem no nosso DNA. Não sentimos pressão para ter sucesso ou excelência, mas nos regozijamos em fazer bem as coisas pelo poder do Espírito. Os caminhos de Deus são opostos aos do mundo. Gastamos nosso tempo com aqueles que não têm influência. Concentramos nossa atenção em poucos, parando por um. Mostramos que Deus se importa quando ninguém mais se importa. Vamos ao encontro dos negligenciados, dos esquecidos e dos solitários. Iremos a qualquer lugar, se possível, para ministrar aos mansos e desesperados, aos pobres de espíritos, aqueles que realmente entendem a sua necessidade em Deus. 4. Compreendemos o valor do sofrimento na vida cristã. Aprender a amar requer a disposição de sofrer em prol da justiça. A disciplina e as provações nos tornam santos e produzem em nós a santidade sem a qual não veremos a face de Deus e compartilharemos sua glória. Como Paulo, nos alegramos com as nossas fraquezas, porque quando somos fracos, somos fortes. Sob grande pressão, aprendemos a confiar em Deus que ressuscita os mortos. 2 Coríntios 1,9. Jesus foi recompensado por suportar a oposição maligna sem pecado. Nossa recompensa no céu será a mesma fazendo a vontade de Deus. Resistimos ao pecado, a ponto de derramar sangue se necessário, considerando seu exemplo. Hebreus 12,3. Jesus é glorificado agora não porque exerceu o seu poder sobre os seus inimigos, mas porque conquistou com amor. Esse tipo de amor envolve sofrimento. A disponibilidade para dar a outra face, percorrer o segundo quilômetro, negar-nos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Ele nos mostrou a única maneira de sermos considerados dignos, e os anjos cantam para ele: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Apocalipse 5,12. Não há atalho para nossa herança celestial. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiro de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Romanos 8,7. 5. A alegria do Senhor não é opcional e excede em muito o nosso sofrimento. Em Jesus torna-se nossa motivação, recompensa e a arma espiritual. Na sua presença há plenitude de alegria e com Paulo testemunhamos que em todos os nossos problemas a nossa alegria não tem limites. 2 Coríntios 7,4. É a nossa força e energia sem as quais morremos. A alegria sobrenatural do Senhor pode ser o mais controverso dos nossos valores fundamentais, mas nosso objetivo é transmitir tanto do Espírito Santo que as pessoas não possam deixar de transbordar de amor e alegria. Passamos por convicção e quebrantamento, até mesmo diariamente, mas não paramos por aí. O reino é a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14,17, nesta ordem. E na sua alegria somos mais capazes de ter compaixão pelos outros, sem sermos afetados pelas nossas próprias tristezas. Heidi e eu nunca teríamos conseguido suportar tanto tempo sem um rio de vida e alegria fluindo do mais íntimo dos nossos seres. Não somos cínicos e desanimados em relação ao mundo e à igreja. Em vez disso, estamos encantados com o nosso Salvador perfeito, que é capaz de terminar a obra que começou em nós. Não ganhamos nada sendo negativos, não vencemos o mundo com a fé de que podemos lançar sobre ele as nossas preocupações. Alegria, riso e coração leve não são desrespeitosos a Deus e incongruentes com este mundo, mas são evidências da vida no céu.
Não estamos nos referindo à frivolidade barata e tola que termina em tristeza, mas à exultação, na verdade e na realidade da nossa salvação, uma obra poderosa do Espírito. Hoje em dia, nos identificamos cada vez mais com os cativos de Israel que foram trazidos para Sião. Nossas bocas se encheram de riso e nossas línguas de cântico de alegria. Não foi dito entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles? O Senhor fez grandes coisas por nós e estamos cheios de alegria. Restaure nossa sorte, Senhor, como as correntes do Neguev. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com canções de alegria. O que saem chorando carregando sementes para semear voltarão com cânticos de alegria carregando molhos. Salmos 126, 2:6. Luta intensa. Motins nas ruas de Moçambique. Motins eclodiram nas ruas da capital de Moçambique, Maputo, no início deste mês, enquanto muitas pessoas protestavam contra as dificuldades crescentes devido ao aumento dos preços. O custo dos bilhetes do ônibus duplicou, o pão subiu 30% e um saco de arroz de 50 quilos subiu para meio mês de salário do moçambicano de classe média, com emprego, num país onde o índice de desemprego é de 14%. Além disso, a moeda do país desvalorizou-se bastante. É muito difícil para uma nação que precisa ser tão importante para sobreviver. As pessoas perturbam a vida na cidade, bloqueando o trânsito com tijolos, pedras, canos, árvores. Viraram e incendiaram ônibus, incendiaram carros, pneus e postos de gasolina. Atiraram pedras em carros, quebraram para-brisas e atacaram quem tentasse furar o bloqueio que transportava os passageiros. A polícia abordou a multidão teimosa com gás lacrimogênio e começou a atirar com balas de borracha e munições reais. 10 pessoas morreram e ficaram feridas, incluindo a nossa. Empresas e o aeroporto foram fechados. A violência ameaçou se espalhar para outras cidades do país. As coisas acalmaram agora, mas estes acontecimentos recentes mostram-nos que Moçambique, que é atualmente o 6º país mais pobre do mundo, ainda é a terra de pobreza desesperada para a maioria das pessoas. Temos visto um grande número de pessoas vindo ao Senhor e uma grande bênção para muitos, mas devemos continuar até que o Evangelho cubra a terra. Junte-se a nós na fé e ore por paz, segurança, piedade e prosperidade diante de tremendos desafios e oposição demoníaca. Durante 15 anos temos visto um renascimento crescente em Moçambique. Não vamos parar agora. Jesus termine o que começou e faça Moçambique um modelo para a África no cumprimento das suas promessas. No reino de Deus, o melhor está sempre no futuro. Perder um avião, ganhar um melhor. Durante 10 anos escrevi histórias sobre o reavivamento que se espalhou por Moçambique. Em parte foi porque o nosso pequeno avião Cessna 206 doado nos permitiu realizar conferências frequentes no mato e fazer trabalho de socorro a grandes distâncias da nossa base e operações. Moçambique é uma nação enorme. Seu litoral se estende enormemente desde o México. Sua costa se estende do México até a faixa do Alasca. As estradas são poucas e a maioria muito dura e quase intransitável na maior parte do ano, mesmo com veículos com tração nas 4 rodas. Sem o avião, o tempo de resgate dos veículos teria nos afastado a maior parte do nosso ministério. Usávamos muito o Cessna e eu gostava de pilotá-lo como minha catedral de oração pessoal nos céus gloriosos da África Central. Mas o diabo tenta resistir a tudo o que fazemos e na noite de 3 de setembro, o Cessna N47 44F, meu presente e abraço de Deus, chegou ao fim. Na altura, eu estava fora de Moçambique e o nosso avião vinha de Pemba por um piloto comercial americano, Andrew Herbert, para serviço na África do Sul. Perto do final de uma etapa da viagem, quando Andrew iniciou uma descida de 8.000 pés na escuridão em direção à cidade da Beira, a hélice liberou-se do motor e o avião ficou virtualmente fora de controle. Mergulhando a 2.000 pés por minuto e lutando para manter o avião nivelado, Andrews enfrentou um pouso forçado na noite escura. Mesmo com a luz de pouso acesa, Andrew não conseguiu ver nada e bateu em árvores do mato. O avião foi completamente destruído, mas milagrosamente Andrew sobreviveu com mais nada do que um corte no queixo. O acidente ocorreu por volta das 19 horas. Durante horas e horas, os amigos da Beira procuraram os restos mortais atravessando rios e pântanos, ficando
ficando presos repetidamente, perguntando aos habitantes da cidade ao longo do caminho se tinham ouvido ou visto alguma coisa. Por fim, foram direcionados ao local e encontraram Andrew às 2 da manhã, vivo, emocionado e muito grato a Deus por ter poupado sua vida. As autoridades da aviação estão investigando a falha da hélice, que ocorreu depois que ela foi recentemente autorizada a voar novamente após manutenção de rotina. Este é um lembrete de que estamos numa batalha espiritual séria e contínua. Precisamos e valorizamos sua oração e intercessão em todos os sentidos. Nossos corações e atenção estão agora voltados para a promessa de uma nova aeronave, um Quest Kodiak, que nos será entregue no início do próximo ano. Este é um turbo-hélice de alto desempenho de 10 lugares projetado especialmente para situações missionárias. Sua velocidade, carga útil, robustez, utilidade e desempenho em um campo curto são exatamente o que precisamos. Uma grande batalha. Estamos envolvidos numa grande luta pelas almas em África, sabendo que a nossa guerra aqui, como em todo lado, não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Nossa batalha tem sido indescritivelmente intensa nos últimos meses, mas ao mesmo tempo descansamos em nosso Salvador perfeito que nos sustenta através das orações de tantos. A nossa maior gratificação vem de ver o Espírito Santo encher de amor e alegria tantos corações. Espiritualmente famintos em todo Moçambique, além de nossas novas e crescentes bases íris em todo o mundo. Entendemos que com tantos frutos vem também a realidade de decepções, ataques, desafios pessoais e fracassos trágicos. Isto não nos impedirá de nos alegrarmos com tudo o que Deus fez entre nós. Vivemos para experimentar sua presença e vê-lo fazer o que só Ele pode realizar. Hora de refletir. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. João 15, 12, 13. Há algo em se tornar nada que torna a felicidade e paz reais. Roland descobriu isso muito bem. Você conheceu a alegria de não ter que ser alguém. Não temos todas as respostas, mas Deus sim. Nós não somos a resposta, mas Deus é. Tudo o que Deus quer que façamos é colocar nossa vida na dele. Você sabe quanto estresse desaparece quando você finalmente decide parar de tentar entender tudo e deixar que ele o guie dia após dia? Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. João 5,19. Este é Jesus, o Filho do Deus Santíssimo, nos dizendo como nos tornarmos nada. Jesus só fez o que viu o Pai fazer. Ele só fez o que Deus lhe disse para fazer. Que fardo isso tira de nós? Não temos que resolver tudo, estar em todos os lugares e fazer tudo. Tudo que temos que fazer é fazer o que Deus está nos guiando a fazer. O que Deus está te guiando a fazer? Animar seu marido ou amigo, planejar algo especial para os seus filhos, ir à Colômbia, adotar uma criança, cuidar de alguém que está doente ou incapaz de cuidar de si mesmo. Só temos que dar o pouco que temos. Não espere mais. Deus pega o pouco que temos e multiplica. Porque não começa cada dia pedindo a Ele que lhe mostre o que Ele quer que você faça hoje? Apenas um dia de cada vez? Tira um grande peso dos seus ombros se você não precisa se preocupar com quem deveria ser, onde deveria estar e como chegará lá. Se decidirmos em nossos corações deixar Deus nos guiar e não tivermos ambições egoístas, Ele abrirá o caminho. Não precisamos fazer tudo acontecer, porque não confiar na força deles em vez de na nossa? Seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Quando você é criança, você não espera planejar sua própria vida, encontrar sua própria comida, ser totalmente responsável por tudo. Somos seus filhos e aqui está Ele, de braços abertos, pedindo-nos que confiemos nele para nos guiar e sustentar.
Não fico acordado à noite me preocupando em como alimentar todas as crianças de quem cuidaremos. Por quê? Porque pertencem ao nosso Pai Celestial. Isso significa que sou livre para fazer qualquer coisa, ir a qualquer lugar, desde que saiba que Ele está me guiando. Em primeiro lugar, amados, somos seus filhos. Você sabia que por ser filho dele você é livre? Livre para amar quantos ele o chamar para amar, livre para limpar banheiros ou entrar em um avião, livre para fazer qualquer coisa que ele quiser que você faça. Somos livres para servir aquele que é digno da maneira que ele escolher até a morte. Filipenses 2:8. Podemos dar a nossa vida com muita paz e alegria, sabendo que não estamos perdendo nada. E tira um grande peso dos seus ombros se você não precisa se preocupar com quem deveria ser, onde deveria estar e como chegará lá.